Lembra de se reconciliar no Natal. Eu consegui uma reconciliação de 2 sobrinhos meus, esses Aham, últimos tempos, foi o maior legado desses últimos tempos como tio que eu fiz dele. é isso, Reconciliação, fazer é isso. amizade, refazer amizade. Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar de Natal, nostalgia e memória, como elas são criadas. Edmur, começou a temporada de Natal e muita coisa para a gente falar aqui nesse episódio. Mas antes, obviamente, eu gosto de fazer uma retrospectiva do que a gente falou nos episódios anteriores. E uma notícia me chamou a atenção. Assim que a gente terminou de gravar o último episódio, você lembra da Amazon que fez aquela coisa bacana de uma festa de aniversário para uma criança de 5 anos que queria ser a entregadora da Amazon? Aí os Claro, entregadores foram claro. lá, fizeram uma fanfarra bonita. E aí o CEO da Amazon foi lá e postou isso na rede social deles, dizendo: olha, que nós aqui na Amazon somos bacanas, etc, etc. E você E eu sempre imagina com o por pé que eu tô atrás. falando. E eu sempre com o pé É, atrás. e você imagina o porquê de eu estar falando isso, né? Eu sei do que você está falando. É, justamente logo depois da gente gravar o episódio, né, uma ou 2 semanas depois dessa postagem dele, a Amazon, comunica demissão de mais ou menos 30.000 pessoas ao redor do mundo. E a Não maioria operacionais. não operacionais. Significa o quê que não operacional? Gerente, supervisor. Exatamente. E aí estão tentando adivinhar ou tentar especular o porquê disso. Tem gente falando que, na verdade, todo o investimento deles em pessoas vai ser voltado para a computação, porque 75% de tudo que eles fazem vai ficar, como é que fala? Automatizado, né, vai ficar autônomo, automatizado em IA. Outros estão falando porque a Amazon contratou demais na época da pandemia e continuam demitindo, demitindo, demitindo. E eu queria escutar um pouquinho de você, se você tem alguma reflexão sobre isso, se você leu alguma coisa. Eu não tinha ouvido falar de demissão em massa da Amazon pós-pandemia. Pode ser que eu esteja enganado. Eu vi falar de muita gente mandar a gente embora, Meta, Microsoft, todo mundo mandou um monte de gente embora, né? Quer dizer, a Meta, por acaso, pegou a história do metaverso, mandou todo mundo embora, depois mandou mais gente embora. Eu acho que isso tem a ver com um rescaldo ainda de pandemia, deles esperarem que alguma coisa fosse acontecer lá na vida deles, seguraram um tempão e agora desistiram. Como sempre eles são muito pragmáticos nesse negócio de gente, eles demitiram as pessoas e pronto. É E eu assim que li eles trabalham. também que eles estão repensando, isso tudo é especulação, né, que o Amazon Fresh, que é aquela loja física deles, tipo loja próxima de vizinhança, né, eles estão repensando e possivelmente não vão continuar com essas lojas e talvez fechar essas lojas, que é um movimento Eu deles de eu já fiz voltar para o. minha premonição de que, usando minha memória, né, hoje nós vamos falar disso, né, eu já fiz minha Exatamente. premonição tempos atrás de que a Amazon, não iria trabalhar loja de jeito nenhum, a não ser o Whole Foods que já existe e que eles estão piorando cada vez mais. Nossa. Eles abriram Four Stars, eles abriram Amazon Go, eles abriram Amazon Fresh, tinha de livros, tá certo? Amazon Books, fecharam todas. Por quê? Porque não é o foco deles. Eles não fizeram que nem o Steve Jobs, que não sabia trabalhar com loja e contratou um cara, o Ron Johnson, que era da Target, para fazer loja para ele, que o cara sabia fazer loja. Então, o Jeff Bezos não se emparcerou com ninguém que soubesse fazer loja. E ele faz estrago em loja. As lojas dele são. Eu lembro a Four Stars, que eu falava que qualquer loja aqui da Santa Efigênia, em São Paulo, que tem um monte de eletroeletrônico, era muito melhor que a Four Stars. Né? Eu acho que isso aí é só uma consequência. Fora aqueles boatos que surgiram que a Amazon Go, que tinha tudo automatizado, não era nada disso, era gente na Índia fazendo o que as Sim. máquinas deveriam fazer e não desconfirmaram. Isso aí foi confirmado. Então, assim, para mim, a Amazon agora começou a vender supermercado no Brasil, né? Não sei se você sabe, pela Amazon mesmo, tá? Ela introduziu, como a Mercado Livre tem, supermercado no Brasil, que é um caminho que ela sabe fazer.
tudo que seja vai entregando, ela sabe fazer, então, nesse aí, os supermercados têm que ter medo dela. Porque no final das contas, então, talvez a Amazon não seja um varejo, essencialmente, sim logística, não é isso? A Amazon é uma empresa de logística, certo? Que modelou o que a logística do mundo é hoje. Ela foi a predecessora nessa história toda, mas realmente varejo não é, porque nem preço de varejo ela sabe fazer, né? Porque ela joga o preço lá embaixo, faz dumping, certo? E para continuar viva e ganha dinheiro com a AWS, que a gente sabe disso. AWS e outros negócios que ela vai É, fazendo e vai isso. tentando, vai ter margem. Mas por enquanto, né, Deus deu um castiguinho nela, né? Porque esse blackout que deu aí na AWS é um alerta para eles de que não dá para ficar vacilando nem com as coisas que eles são especialistas. Verdade. Vamos falar de Natal? Vamos. Já é Aber... Natal na Líder Magazine. Pois é, exatamente isso. A abertura da temporada de Natal, nosso primeiro episódio do mês de novembro. E novembro, o Natal já começa a bombar. O 13º para quem é CLT tá chegando a primeira parcela. Para quem não é CLT, vai ter que correr atrás de receber essa graninha de quem recebeu o 13º para, de repente, vender alguma coisa a mais, fazer alguma coisa a mais. Aposentado também, tá, Vitor? Aposentado também. Também tem isso. Então começou a temporada de Natal, decoração de shopping já tá bombando. Se não tá bombando, já deveria começar, pelo menos já tá Não, em todo mundo tá. preparação. Todo mundo Já tá. tá, né? Quem não tá muito atrasado. É, pois é. É o seguinte, você preparou, via ponto de referência, um material muito bacana, que é um e-book, que fala sobre todas as ferramentas necessárias, os conceitos, para fazer aquele apanhadão geral que o varejista não tem muito tempo para ficar pensando no que fazer nessa temporada louca, que é vender, 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 vender. E aí você, obviamente, faz isso de uma forma muito concisa. E a gente aqui, usando a IA, né, a gente fez um material também mais resumido ainda, que a gente vai comentando e aproveitar para você dar essa aula comentada no seu material. Beleza. Eu só queria dizer, né? Quer dizer, tem gente, ainda bem que você entrou com esse assunto, porque tem gente que fala que começou a Black Friday. E a história do Natal vem precedida da Black Friday, que é uma aberração que o Brasil fez, de colocar uma data que nos Estados Unidos é depois da, das festas dos Estados Unidos, né? De geração de graças principalmente, e, portanto, em fase de liquidação. O Brasil fez a estupidez de colocar liquidação antes do Natal. Graças a Deus, tem algumas áreas que não se metem no Black Friday e fazem Black Friday só de brincadeira. Eu prefiro falar do Natal, porque eu acho que é essa sim uma data saudável, né, saudável para a maioria das marcas que não faz loucuras no Black Friday. Então, o Natal, para mim, é uma data maravilhosa, sei lá, tem empresa que dezembro vale 4 meses, tem empresa que vale 3 meses, né, de ano normal, e tem que ser muito bem preparado. Infelizmente, não dá para falar de produto mais, porque preparação de produto já deveria estar pronta, tá certo? O produto é comprado, sei lá, né, em moda em janeiro, né, praticamente, e em outras áreas muito antes da data de hoje. Provavelmente as compras de Natal terminam em setembro, por aí, no máximo, né, para não ficar sem produto. Vamos falar aqui então, seja você varejista, que é o foco principal, ou consumidor, porque você vai se identificar também com muita coisa que é falada. É bacana ver o que o Edmure e a Pontos de Referência tem para falar sobre essa data para o varejo e data para a gente também, tão especial. Olá! Chegou a hora da gente pensar em como construir o melhor Natal que uma loja já viu. A gente vai mergulhar aqui nas estratégias da Ponto de Referência, que, olha só que legal, se apresenta como parceira do Papai Noel há mais de 30 anos. Bora descobrir juntos o que esses especialistas recomendam para fazer desta temporada de festas um sucesso, mas um sucesso absoluto mesmo. E o clima é exatamente este. A gente pisca e pronto, já é Natal. A sensação é essa, não é? A mensagem aqui é super clara. Preparação é tudo, porque quando dezembro chegar, já era. Não vai ter mais tempo para nada, então o momento de planejar a maior temporada de vendas do ano é agora. Para organizar essa nossa jornada, a gente dividiu tudo em 4 partes bem diretas. Primeiro, o alicerce da confiança.
Depois, a gente fala da magia da experiência. Na sequência, conexões físicas e digitais. E para fechar com chave de ouro, o legado da sua marca. Vamos lá? Ok, vamos começar pela base de tudo, pelo começo mesmo, a confiança. Antes de qualquer venda acontecer, a pessoa que entra na loja precisa se sentir segura, se sentir à vontade para comprar. Essa é a fundação, sabe? O alicerce de qualquer sucesso no Natal. E essa confiança toda se apoia em dois pilares bem importantes. O primeiro é a sensação de segurança que a loja passa. A pessoa tem que se sentir bem ali dentro. E o segundo é ter o produto certo, com um preço justo e que atenda a todo mundo, desde quem procura uma lembrancinha até quem quer o presentão do ano. Edmur, vou parar aqui para você fazer alguns comentários, por favor. É, Natal é engraçado, né? Porque essa história de ser parceiro do Papai Noel é que a gente fala que o vendedor é Papai Noel, né? É. Desculpa quem está assistindo e não sabe, mas Papai Noel não existe e o vendedor é o cara que entrega os presentes de todo mundo, tá certo? Então, ele é o Papai Noel. Nós vamos falar daqui para frente, um pouco mais para frente, nós vamos falar da história de que Natal, na loja, tem que ter a sensação de que o Papai Noel está lá dentro. Então, a loja que não se preparar para o Natal, o cliente não entra. Seja porque ele está numa loja de rua toda enfeitada e a sua loja não, seja porque ele está no shopping, com tudo bombando em cima do Natal e ele não percebe que você se preparou para isso. A outra coisa é a história do produto, né, que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Produto em vitrine de Natal tem que estar lembrancinha, presente, presentão. Tá certo? A vitrine de Natal tem que ter essas três coisas, porque o cliente compra por segmentação de preço. Ele compra assim no Natal, tá certo? Quem não é muito amigo, ele compra, sabe? Eu diria que amigo oculto é o mais barato de todos, né? Depois a lembrança para aquele amigo não tão íntimo, um amigo recebe um presente bacana e o presentão é para os queridos da família e você, né? Tem gente, eu, por exemplo, eu gasto muito mais dinheiro dando presente para alguém do que comprando para mim no Natal, mas é, é assim que a coisa se distribui. Se você não tiver isso aí no Natal, se você não tiver preparado para essas coisas, tchau. E outra coisa importante, a segurança do Natal, é porque o pico de Natal é muito louco, é muito doido. A gente não consegue dar conta dos clientes, tá? Então, muita gente da loja deveria ir para o ponto de venda da empresa, desculpe, da matriz da empresa, deveria ir para o ponto de venda trabalhar e, obviamente, o gerente da loja tem que fazer aquele papel de host, mantendo o cliente que ainda não foi atendido ocupado, tá certo? Essa é a melhor maneira de você garantir que o cliente não vá se irritar muito. Ele sabe que o atendimento do Natal não vai ser igual ao do ano inteiro, mas você tem que caprichar para ele se sentir pelo menos percebido quando ele entra na loja e tendo alguma coisa para fazer. Se tiver comidinha ou bebidinha, muito melhor. Eu achei super bacana esse pilar de confiança, porque é o primeiro ponto, né, de É, contato ali e você não tem que sentir que você não está sendo passado para trás, né. Eu acho exatamente, que é exatamente, uma rela você sabe que pode existir problema, você sabe que existe, como você falou, é uma data atípica, mas você não está sendo sacaneado. Acho que exatamente. Não, é e tem isso muita e coisa falando em Black Friday, né? Black Fraud, que o pessoal fala, que tem as remarcações para ter demarcações, né? Quer dizer, se isso, aumenta o preço. Quer dizer, no metade do Natal, dobro. no Natal, como não tem Natal na época de liquidação, isso não existe. É o preço cheio, você ganha dinheiro, o cliente fica feliz, leva o presente e que bom que você atenda ele bem para ele voltar o ano que vem. Agora se liga nisso aqui que é impressionante. A velocidade do julgamento. Em 3 segundos. É isso mesmo, 3 segundos. Quem entra na loja já fez uma varredura completa. Já olhou a limpeza, sentiu o clima do lugar e até reparou na postura da equipe. Então aquela história de que a primeira impressão é a que fica, aqui ela é praticamente instantânea. E de onde? Poucas pessoas dão atenção a isso, né, Edmur? Muito, muito poucos. É, É. é muito engraçado que quando a loja está vazia, você pode ter um problema de o cara não perceber que tem alguém atento para ele, né? Loja vazia é pior do que loja cheia, né? Que nem Sim, restaurante vazio. O problema é, do restaurante só dá quando ele está vazio, né? Porque está todo mundo é. relaxado, né? No Natal tem que estar todo mundo inspirado, bacana e tal, e com aquela é uma coisa meio difícil de fazer, né? Mas eu falo assim, o cliente olhou para você, você pode estar super ocupado, dá um sorriso para ele, já vou te atender, pronto, acabou. Aí o cliente fica feliz. E de onde vem essa segurança? Dos detalhes.
é tudo sobre os detalhes. Sabe um provador que está arrumadinho? Ou uma mesa bem bonita com umas sugestões de presente? Isso mostra cuidado, mostra que a loja se importa de verdade. Esse preparo todo comunica respeito, e aí a pessoa se sente muito mais segura para decidir: ok, é aqui que eu vou comprar. Agora, Vamos falar dos detalhes rapidinho? É para usar o exemplo mais popular, assim, recente, até de empresas de tecnologia que a Apple faz, que tem detalhes na embalagem de como você abre, os aplicativos, tudo, que é o suprassumo dos detalhes, né, para a gente ficar com um exemplo bem popular. Mas não precisa ir nisso, né? A gente percebe que se tem alguma coisa, se o cara entra na loja, tem uma vassoura aparecendo no canto da loja, tá limpando, não tá limpa a loja, mas tem uma vassoura. Tô dando um exemplo justo. Ou tem uma coisa caída no chão, você repara. Ou Pode caixa, até você ou você caixa de pode até papelão ignorar. aparente, ou caixa de papelão Exatamente. aparente, entendeu? Você vai lá no É. provador, aí tem aquela porta aberta com uma caixa de papelão, ó, não pode. Você pode até é o seguinte, você pode até, assim, relevar. Ah, ok, é Natal, não sei o que e tal, mas, cara, se puder evitar, não é faz toda a diferença, É porque muito bom. é como você tivesse num ambiente ali que você fala você perde um pouco do eu comparo talvez, Edmond, não sei se é um exemplo é bom, mas ginástica artística, né, ginástica olímpica, como chamam também, você tem a nota de partida, então que o Isso, máximo, se eu não me engano, é isso, 16. isso. E aí você entra com a sua nota de partida, que é aquela expectativa. Toda vez que comete uma falha, ele vai fazendo uma dedução na sua pontuação. Você vai perdendo pontos, perdendo pontos, perdendo pontos. Se você cometer uma falha é enorme, 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 sua pontuação vai lá para baixo. E Sim, você não vai estar competindo ali naquele cenário, digamos assim. Então, isso. é importante você não perder pontos com o cliente, no caso. Não é Com isso? certeza. E aí além da limpeza, arrumação e tal, não sei o quê, a coisa do Natal é a decoração de Natal, né. Nós vamos falar um pouco daqui para frente, mas decoração de Natal, se há um investimento que você tem que fazer e não pode ser amador, né, eu falo que tem cara que vai no Saara ou aqui na 23 de março e compra 25. algodão, bola, tá certo? 25 de março, obrigado. Algodão, bola, tá certo? Ele compra uns brilhos, né, um cordão e faz a decoração de Natal. Não é assim que você tem que fazer, você tem que fazer a coisa mais profissional do ano com o Natal, tá certo? Investe bastante, pode ter certeza absoluta, não fica com aquelas músicas de Natal tradicionais só, porque a equipe não aguenta, a equipe chega uma hora, ela quer que Papai Noel se exploda, né, porque é É, muito irritante, mas tem muita música bacana para a época de Natal, que cria um clima muito bom, tá certo? A aparência muito bacana, o cheiro também pode ser trabalhado, e isso aí caracteriza o tal do detalhe que o cliente vai reparar, tá certo? Se ele não sem achar o dúvida. detalhe, ele começa a te eliminar, como você falou na ginástica olímpica. Agora, atenção para este dado, porque ele é uau, fundamental para a estratégia de produto. Olha só, 80% dos gastos com presentes de Natal são com as famosas lembrancinhas. O que isso quer É, dizer? Que o grande volume de vendas está nos itens mais em conta. Só 15% vão para presentes um pouco mais caros e míseros 5% para os presentões. O segredo, então, é ter um estoque lotado de opções criativas e com preço bom. Já Beleza, falamos a disso. confiança está estabelecida. Agora a gente sobe um degrau e vai para a segunda parte, criar a mágica. Aqui, o objetivo é outro, é transformar a compra numa experiência que a pessoa não vai esquecer. Um momento mágico mesmo, de puro encanto de Natal. e como é que se faz essa mágica acontecer? É uma combinação de 3 ingredientes. Primeiro, um design de loja que encante. Segundo, um atendimento que surpreenda. A gente já vai ver o que é esse tal de atendimento Haidu. E terceiro, um pouco de entretenimento para deixar o ambiente sempre vibrante. A ideia aqui é imersão total. É para a pessoa sentir que o Papai Noel está na sua loja. E isso vai desde a decoração e o uniforme da equipe até uma embalagem especial. Cada detalhe tem que gritar: o Natal está aqui. E nem precisa ser nada exagerado, não. Às vezes são pequenos toques bem pensados que criam aquele clima acolhedor e festivo que contagia todo mundo. Tá. E esse tal Edmur, antes da gente falar do Raidu, esses detalhes, o curioso é o seguinte, você deve ter várias experiências que muitas vezes, esse detalhe, ele não vem de cima para baixo, não é o dono necessariamente, não é o gerente. Normalmente, como você fala, é o herói da ponta, que é alguém que tem um talento especial para alguma coisa,
que vem com uma solução interessante e que pode ser replicada por toda a rede, por toda a loja, por exemplo. Faz sentido? É muito comum isso aí. Eu até recomendo sempre, né, que você faça durante o Natal ou um diário de bordo ou uma caixa preta, né? O que é isso? Coisas que você vai escrevendo sobre o Natal desse ano que vão servir para o ano que vem, tá? Invariavelmente, um cara com essa aptidão que você falou de VM, né, de Visual Merchandising, ele dá um pitaco que pode até nem ser implementado na rede inteira nesse ano, mas com certeza no ano que vem você vai aproveitar. O que vem dessa galera é muito rico, é de graça, e quando alguém usa a opinião que essa galera dá sobre, principalmente a arrumação de loja, é impressionante. Fora que você não vai arrumar a loja no Natal uma vez só. Você vai arrumar uma vez por hora, tá certo? No Natal você arruma a loja uma vez por hora. Se a equipe não tiver imbuída da necessidade de manter o Natal atrativo e não deixar virar bagunça, tudo dá errado. Perfeito. Vamos seguir agora falando dos hábitos inspiradoramente Totalmente diferentes do diferente. usual. Que eles chamam bonitinho de Haidu, né? É Haidu mesmo. Haidu, Aí eu faço. E esse tal de atendimento Haidu, o que é isso? Haidu é uma sigla para hábitos inspiradoramente diferentes do usual. É basicamente uma filosofia. A ideia é treinar a equipe para sair do roteiro, sabe? Ter aquelas atitudes que ninguém espera, que surpreendem e encantam. É o que transforma um atendimento comum em algo memorável. E isso nos leva a um ponto crucial. A equipe é o coração de toda operação de Natal. A analogia é perfeita. Assim como o Papai Noel não faz nada sem os duendes, uma loja precisa de um time alinhado, motivado, que colabora, onde todo mundo sabe no que é bom e ajuda a colega. Esse é o verdadeiro espírito de Natal que tem que rolar ali, nos bastidores. E se ainda havia alguma dúvida sobre a importância da experiência, olha só esse dado. É muito forte. 3 em cada 4 pessoas da nova geração preferem gastar dinheiro com experiências do que com produtos. 3 em cada 4. Isso só reforça a estratégia do Event Todo Dia, que é criar pequenos eventos, um movimento diferente todo dia na loja para atrair e engajar o público. Certo. Evento do dia é um termo que eu criei, porque a loja em si, ela é monótona. Pois você está falando isso de loja. Loja normal é monótona. É um depósito de produto parado, tá certo? Agora, se você cria o evento das novidades que chegaram, cria o evento dos combos maravilhosos que você tem para vender, cria o evento do cliente ser recebido com um provador, com todos os produtos que ele poderia querer para a família dele, ou um provador ou uma mesa, tá certo? Isso aí vai fazer com que o cliente realmente se interesse pela loja e que a loja seja um palco de experiência, como se diz. Experiência é você fazer o cliente se sentir inspirado, né? Por isso que eu falo inspiradoramente diferente do usual. Quando o cliente se sente inspirado, pode ter certeza absoluta que a cabeça dele funciona melhor e o coração dele funciona melhor. Daí o bolso se abre para a marca. Ou, principalmente, para o vendedor da marca que causou aquela experiência. Então, essa coisa do carinho no Natal é super importante. Você tem que perceber que você está no meio de uma festa, tá certo? O cliente só está antecipando o presente que ele vai dar para todo mundo que é amigo dele, que é filho dele, que é parente dele, no dia da festa de Natal. E a experiência como um todo, o ato de compra, muitas vezes, ela é uma experiência em si para ser contada adiante e para ser uma memória, que a gente vai falar da memória também. Pode Sim, ser: "Olha, aquele sim, dia que eu fui lá comprar um presente para sim. você, que é assim assado, e aí eu descobri que eu fui comprar uma coisa quando eu descobri uma outra, e vi o presente para um terceiro, fulano, aí encontrei Beltrano no meio do caminho". Então, tudo isso faz parte de uma rotina, de um ritual de Natal, quando você fala do varejo físico. Só que a gente vai falar daqui a pouco também, na verdade, já é o nosso próximo tópico, sobre a convergência entre o físico e o digital, que acontece muito, até Perfeito. porque todo mundo está interligado hoje nas soluções tecnológicas, e a gente vai trazer isso daqui agora. Vamos lá tocar esse pedaço. Só um segundo, Fala. Vitor. É importante demais que a gente almeje o seguinte, tá? A minha meta, tá? Eu sempre falo assim, a gente tem que escrever uma meta do Natal. A meta do Natal é uma carta para o Papai Noel, certo? Você escreve uma carta do Papai Noel com toda a tua equipe, tá? E esse pessoal vai ficar vibrando com aquilo que eles vão construir durante o Natal. E o mais importante, qual é a meta principal de cada atendimento? Agradecimento. Não só o seu, porque isso é obrigação, o do cliente. Se cada atendimento que a gente fizer
a gente almejar ganhar um agradecimento do cliente, pô, muito obrigado, foi muito bom comprar com você, tua festa de Natal está feita e muito cliente está garantido para voltar no ano que vem. Ótimo. Vamos seguir aqui então, fala do Phygital. Vamos para a terceira parte. Agora, a gente vai falar de um consumidor que não vive mais só no mundo físico ou só no digital. É a mistura dos dois. É a era que a gente chama de phygital. E para atender essa pessoa, a integração dos canais é, nossa, essencial. É tudo sobre conveniência. A regra de ouro do varejo de hoje é simples e direta. Quem manda é quem compra. Ponto final. A jornada de compra já não é mais aquela linha reta. O poder de escolher onde, quando e como comprar está 100% na mão da clientela. E aqui a gente vê exatamente isso, as várias possibilidades. A pessoa pode comprar na loja e pedir para receber em casa, ou comprar no site e buscar na loja, ou quem sabe resolver tudo pelo WhatsApp. Oferecer tudo isso hoje, gente, não é mais um diferencial, tá? É o básico, é uma necessidade para atender o que as pessoas esperam. E agora a gente chega na Tem muita coisa do Phygital, por exemplo, brinquedo. Né? Brinquedo, se você comprar no Phygital, você vai ter muita vantagem, porque você vai poder comparar preço e você tem prazo de entrega para receber até o Natal, tá certo? Estou falando contra as lojas comuns. Loja diferente, ela não vai ser trocada pela internet, mas eu garanto para você que hoje muitos pais compram os seus presentes de Natal na internet, antecipadamente, na maior tranquilidade, podemos comparar preço. Se ele sabe o que ele quer, melhor ainda, porque a criança não precisa ver o presente, ela vai na loja de brinquedo para curtir o presente e tal, não sei, perdão, ela não precisa ver a compra, tá? Nem pode, porque senão ela não acredita em Papai Noel. Agora, tem outras categorias, eletroeletrônico, por exemplo, que começa com a Black Friday e vai até o fim do ano, se bobear vai até janeiro, e compra pela internet. Tem categoria dos itens comparáveis, aquilo que você pode comparar, que com certeza, certo, tem um papel digital muito grande. Falta de produto na loja durante a véspera de Natal e no mês de dezembro, a solução é vender pela internet e você não pode perder essa venda. Loja que não remunerar o vendedor por isso, está perdendo uma grande oportunidade de não perder o cliente. Vamos falar agora do legado da sua marca. Chega na última sessão e, na minha opinião, a mais importante de todas, o legado. Porque o Natal é uma chance única. Não é só para vender mais, é para construir uma marca forte, uma marca que vai ser lembrada e procurada o ano inteiro. Mas como se constrói esse legado? A resposta está em 4 pilares estratégicos: educação, personalização, sustentabilidade e, o mais importante de todos, carinho. Olha que ideia poderosa! Marketing, na sua essência, é educação. Quando a gente conta a história de um produto, como foi feito, como usar, como cuidar, a gente está agregando valor. E uma pessoa que entende esse valor está muito mais disposta a pagar o preço justo por aquilo. Esse quadro mostra bem essa evolução. É sair daquela interação padrão, onde se oferece um produto pronto e acabou, para um modelo de cocriação, onde o cliente participa do processo. É a diferença brutal entre uma oferta genérica para todo mundo e uma sugestão pensada especialmente para aquela pessoa, com base no que ela gosta. E vamos combinar, Natal é uma época de reflexão, de doação, né? Conectar a marca a uma causa social ou ambiental cria um vínculo muito mais forte. Pode ser uma ação de reciclagem de embalagem, o apoio a uma instituição do bairro. Ter um propósito claro gera admiração e lealdade. No fim das contas, tudo se resume a isso: carinho. Natal dá um trabalho danado, sim, com certeza, mas todo esse esforço, quando é feito com carinho de verdade, ele volta, e volta multiplicado. Volta como boa reputação, como resultado financeiro e, o mais importante, como relacionamento duradouro com quem compra e com a própria equipe. E a gente termina com essa reflexão. O Natal é muito mais do que só um pico de vendas. É a melhor oportunidade do ano para definir o que a sua marca representa e qual a marca que ela vai deixar no coração das pessoas. Então a pergunta que fica é, neste Natal, qual vai ser o legado que a sua marca vai deixar? Passo para você, Edmur. Então, a carta do Papai Noel, ela tem objetivos como vamos vender tanto, vamos faturar tanto, vamos atender tantos clientes, vamos receber tantos elogios, vamos doar parte do que a gente vai vender para uma instituição de caridade, papapá. Isso é o momento mais bacana para você fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque a equipe, sabendo que a marca
está se dedicando a coisas que não são puramente mercantilistas, as pessoas se motivam mais, elas se entregam mais. Eu tenho uma história, né, que da minha equipe, na época da loja da Marta, que era assim: vamos contratar isso a Natal? Não, não, não. Fica tranquilo, Edmur, a gente dobra. Né? Dobrar é, né, fazer todas as 12 horas do dia. No fim, dobra é a perna dos caras, né? Porque os caras ficam muito cansados no Natal, tá certo? E agora, o que você consegue de doação, de tempo extra e de fazendo coisas que têm a ver com a vida deles e têm a ver com fazer bem para os outros, é maravilhoso. Fazer o bem para os outros é maravilhoso. A cartinha do Papai Noel, para mim, é o truque maior de você engajar e garantir que todo mundo seja voluntário. O maior legado de Natal, Vitor, é uma coisa impressionante, qual é a equipe que fica depois do Natal. O Natal é um teste de prova, tá certo? É um teste, assim, não sobra gente ruim depois do Natal, tá certo? Você percebe claramente. E muitas vezes acontece a história do extra-natal virar funcionário e alguns funcionários serem demitidos durante o Natal por conta de não aguentou, né? Tem gente que não aguenta e às vezes tem cara que não se dedica mesmo e não está nem aí e você percebe claramente quando você precisa de uma milha a mais dele, tá certo? Quando você precisa de uma milha a mais, o cara não entrega, você fala, esse era um cara que não deveria, eu deveria ter mandado embora antes de começar o Natal. Que, aliás, é um conselho importante para quem tem gente que não é bacana dentro da loja, tá certo? Não mantenham pessoas que não são dedicadas e que não mereçam durante o Natal. O legado vai ser muito ruim. Perfeito. O Natal, no final das contas, acaba sendo um momento, né, o Natal para o varejo, de colocar uma lupa em toda a sua operação e Tudo, onde acontece e tudo, né? Pessoas, tudo. estoque, toda a gestão, porque vai servir um baita aprendizado, porque quando passar a A tempestade, né? tempestade. Vem a É. calmaria e você vai olhar os danos Aí, na sua embarcação e vai corrigir uma embarcação ainda mais forte para o próximo Natal, para os próximos eventos, e eu acho que essa que é a reflexão e o mais importante, o porquê a gente está falando de Natal agora no começo de novembro, porque no final das contas é um momento para você refletir um pouquinho, né? Porque na verdade o Natal já está rodando, né? Como você mesmo já mas você colocou. ainda está contratando esse Natal, né? Isso. Ainda tem um pouquinho de tempo para pensar, e porque daqui a pouco Sim. você não vai ter tempo de pensar, só de fazer. No final das A contas é isso. operação do Natal, o É, tempo certo para a operação do Natal é agora, né, a gente planejar agora, e ainda tem aquela história que eu tenho falado muito para as pessoas, que é tentar convidar os clientes que são recorrentes, aqueles que são os clientes que vão muito à loja, antes de dezembro para eles comprarem, tá certo? Tentar pegar o cara quando ele está com o 13º cheio na mão, certo? Antes de ele ter comprado alguma coisa para ele poder investir na tua loja. E isso requer os tais dos eventos, né, de chamar as pessoas, botar no provador, um proseccozinho e tal, uma cerimônia de recepção das pessoas no Natal. Tem uma amiga minha que não vende em dezembro. Ela falou, não vendo em dezembro para cliente meu. Por que não? Porque eu já chamei ele para comprar em novembro e todos já compraram. Os que vêm em dezembro são só os passantes, né? Aqueles que passam perfeito, pelo shopping. perfeito. Então é um momento de também, como você falou agora, momento de contratar, de olhar, de Isso, fazer os ajustes finais, motivar também, treinar, motivar, fazer o que tiver que perfeito. fazer, ter as ferramentas, fazer os últimos ajustes, porque daqui a pouco, né, você não tem tempo de basicamente pensar assim, de fazer todo o seu planejamento. Aí é o seguinte, a gente falou de legados de Natal, falou em construção de relacionamento, de marca, etc. E algumas semanas atrás você compartilhou um artigo comigo muito interessante sobre como é que a gente constrói as nossas memórias. E ao mesmo tempo, eu fiz um link aqui com a questão da nostalgia que está cada vez mais frequente, na cultura popular, inclusive do varejo, porque o varejo reflete a cultura e vice-versa, certo? E aí eu montei aqui junto com a IA, mais uma vez, um conteúdo para a gente refletir um pouco sobre, né, esse link entre, ok, você vai construir essa nova memória ou mais uma memória para o seu cliente, para você mesmo, ao longo desse próximo evento que é o Natal. Vamos falar um pouquinho então de como é que funciona a memória do ponto de vista de um neurocientista e um pouco também dessa questão da nostalgia, como uma coisa está ligada à outra. Olá,
Sabe aquela sensação esquisita de lembrar perfeitamente a letra de uma música de 20 anos atrás, mas não fazer a menor ideia de onde você deixou as chaves 5 minutos antes? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar no que a neurociência diz sobre o verdadeiro propósito da nossa memória e como isso está moldando a nossa cultura de um jeito que você nem imagina. Então, vamos lá. Todo mundo já passou por isso, né? A gente se frustra, porque é tão difícil lembrar de um nome que acabamos de ouvir. A gente logo pensa, minha memória é péssima. Mas, e se o problema não for a nossa memória? E sim a forma como a gente entende o que ela deveria fazer? E aqui entra a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa. Uma ideia do neurocientista Dr. Sharan Ranganathan. É meio contraintuitivo, não acha? A gente sempre pensou na memória como um arquivo do que já aconteceu. Mas ele diz que não. Ela é, na verdade, uma ferramenta para ajudar a gente a lidar com o que ainda vem pela frente. Vamos entender como isso funciona? Isso daqui para mim é a grande chave de tudo, para entender que no final das contas é tudo sobre o futuro, tudo sobre prevenção de problemas, aprendizado e coisas do tipo. Então, não sei se você tem Coisa alguma. que coisa que a nossa queridíssima IA não consegue fazer. Eu Exatamente. cheguei nesse ponto do vídeo, que ficou maravilhoso, e falei assim: "Tá aí o segredo da diferença da IA para a memória", porque a IA é a memória que a gente achava que era um recipiente de informações, e ele mostra claramente que não é isso, é bem mais do que isso. Para estabelecer um paralelo aqui, a inteligência artificial, ela consegue pegar esse material que eu coloquei, 2 materiais, e montar uma apresentação maravilhosa, bacana, tirando as conclusões disso, do ponto de vista do que está ali. Porém, eu e você, humanos, podemos pegar esse material e extrapolar e refletir todas as conexões possíveis e impossíveis, e não necessariamente, práticas que talvez tão simples, para a gente e outras pessoas também que vão escutar esse episódio, para fazer links que a inteligência artificial não é capaz de fazer. Então é basicamente isso, e eu acho que essa que é a grande diferença, inclusive a nossa provocação aqui, a gente sempre usa inteligência artificial para esse meio. Para começar, a gente precisa entender para que a memória realmente serve, segundo a ciência. E olha, a verdade é bem diferente do que a maioria de nós acredita. A gente tem essa mania de pensar na memória como se fosse um vídeo, sabe? Uma gravação perfeita dos fatos. Mas o que o Dr. Ranganathan explica é que ela se parece muito mais com uma pintura. Toda vez que a gente acessa uma lembrança, a gente não dá play, a gente, na verdade, reconstrói aquela memória, misturando com novas informações, novas perspectivas. E a consequência disso é simplesmente fascinante. Quer dizer que as nossas crenças de hoje, os nossos objetivos, até o nosso humor, tudo isso pode alterar a lembrança. Ela é super maleável. O nosso cérebro está o tempo todo remixando o passado. Ou seja, essa capacidade de editar as memórias não é um defeito do sistema. Muito pelo contrário, é uma baita vantagem. É isso que permite a gente aprender, tipo descobrir que uma pessoa em quem a gente confiava mentiu, e é isso também que nos ajuda a superar traumas, dando um novo significado para o que aconteceu para a gente poder seguir em frente. Ok, mas aí você... Você está vendo como é interessante a forma como a gente vai construindo memórias? Você falou do legado do Natal, por exemplo, das experiências e tal. Quando você olha os pequenos detalhes que talvez não estejam tão percebidos, mas que estão se impactando o dia a dia das pessoas que entram numa loja ou que interagem com você, e isso vai gerando, né, um filme, né? Não, assim, não essas memórias que a gente foi falando. Não é incrível, né? Como você fala, inclusive, que a gente é uma máquina de julgar e julga em 3 segundos? É impressionante, eu vivi Halloween aqui em casa esses dias, porque a Marta fez uns presentes de Halloween e tal, e teve 2 fatos muito importantes. Aqui em casa, o menino, que é filho do síndico, que é o Matias, chegou aqui, ele é todo louquinho assim, foi lá, pegou os presentes e tal, não sei o quê. Foi para casa, aí virou pro pai dele e falou assim: "Eu amo", o pai dele que relatou, né, "Eu amo a Marta. A Marta uma vez deu pra gente um doce que a gente nunca tinha comido na vida". Ele lembra de uma coisa de 1 ano É. atrás, cara, ele falou isso. E nós fomos para o supermercado e tinha a cena mais linda que eu já vi na minha vida, apesar de ser dura, que era o seguinte: uma mãe e 3 filhos, um casalzinho, que aparentemente é de gêmeos, bem pequenininho e um maior.
A mulher deixou o filho maior ir para a rua, cara, deu aquele desespero, a gente foi atrás dele e tal, para ele não atravessar a rua, mas ela tinha certeza que ele ia atravessar a rua direito, tá, começou. Aí, de repente, o menino pequenininho, em cima do colo da mãe, pegou a irmã dele assim, deu-lhe um abraço, cara, a Marta tirou foto desse abraço. Foi a coisa mais bacana que eu vi, pensando assim, cara, pode estar tudo ruim, a vida estar ruim, mas o amor é um negócio que faz uma coisa bacana, né? E aí aquilo, para mim, aquele abraço ali teve um valor, eu vejo 1000 abraços por dia, mas aquele abraço teve um valor de Natal, sabe? Sim, Recompôs aquela coisa de Natal. sim, de Doação, de doação. amizade, de carinho, de festa, de tudo. É. Eu vou falar depois de uma lembrança de Natal, no final do episódio, e Tá, aí a gente volta a falar disso. Eu beleza. vou trazer um outro exemplo meu aqui, porque você trouxe um exemplo bacana, e aí você vai entender o porquê que eu vou trazer isso também no final do episódio. Sim, Vamos senhor. seguir aqui. Ok, mas aí você pode perguntar, se a memória é tão dinâmica assim, como é que o cérebro faz para fortalecer ela? Bom, o Dr. Ranganathan tem uma explicação bem interessante para isso também. O conceito-chave aqui é a aprendizagem guiada por erro. O nosso cérebro não aprende muito bem de forma passiva, só recebendo informação. Ele aprende de verdade quando se esforça, quando erra e precisa se corrigir. É justamente o esforço de tentar lembrar que torna a memória mais forte. Pensa nisso como se fosse um teste de estresse para o cérebro. Toda vez que a gente luta para lembrar de algo e finalmente consegue, é como se o cérebro pensasse: opa, essa informação é importante, mas a conexão estava fraca. Preciso reforçar essa via aqui. É por isso que fazer um teste prático é muito mais eficaz do que só ficar relendo o material. E quem é que comanda essa operação toda? Bom, o grande maestro da nossa memória é uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal. Ele funciona como um executivo central, gerenciando como a gente cria, usa e até filtra as nossas memórias. E o trabalho dele é fundamental. Ele ajuda a gente a focar para criar memórias mais ricas, evita que as lembranças fiquem todas distorcidas e, o mais importante, ele usa as experiências do passado para prever o que pode acontecer no futuro. É como um atleta de elite, que usa a memória de jogos anteriores para tomar decisões em fração de segundos. E é aqui que a gente faz uma... Então a gente, resumidamente aqui, falou um pouco de como a memória ela é construída pensando no futuro e não simplesmente no passado como arquivo. E agora a gente vai entrar na questão da nostalgia, né? Por que que então as pessoas sentem saudade do passado? E por que tanto o varejo, o marketing tem usado a nostalgia para se relacionar com as pessoas? Eu vou seguir aqui de E, você. e só para fixar, né? Quer dizer, e por que o Natal é tão importante assim, pelo tamanho de nostalgia que ele gera na gente, né? De tudo que a gente viveu com todo mundo nos natais pelos quais a gente passou. uma grande virada na nossa conversa. Se o nosso cérebro evoluiu para usar o passado como um trampolim para o futuro, por que parece que a nossa cultura inteira está olhando só pelo retrovisor, presa numa onda gigante de nostalgia? Vamos dar uma olhada nesse fenômeno cultural. É só olhar em volta, né? A nostalgia está em todo lugar. Na moda, na música, nos filmes. Mas o que está acontecendo agora é um pouquinho diferente do que a gente já viu antes. Existe até um termo para isso, anemóia. É um sentimento que captura perfeitamente o momento atual. Não é só a saudade do que a gente viveu. É uma nostalgia por uma época idealizada que nunca foi vivida diretamente, como a geração Z sentindo saudade dos anos 90 ou 2000. Mas por que isso está acontecendo agora com tanta força? A matéria da Forbes aponta que as gerações mais jovens estão buscando um tipo de refúgio no passado, porque o futuro, bom, ele parece bem assustador. Com tanta incerteza econômica e ambiental, o passado parece um lugar mais seguro, mais confortável. A gente vê isso claramente na moda. As calças de cintura baixa, os tops coloridos, tudo que era febre no início do milênio está de volta com tudo. A tecnologia também não escapa dessa. O sucesso do relançamento do Motorola Razr, aquele celular de flip, mostra um desejo por algo talvez mais simples, menos conectado e, claro, super nostálgico. E no entretenimento nem se fala. Séries como Friends ou The Office continuam sendo gigantes nos serviços de streaming, oferecendo aquele conforto de algo que a gente já conhece e ama. A tendência é inegável. Isso tudo nos leva à questão central da nossa análise.
Quando a gente junta a ciência da memória com essa cultura da nostalgia, Edmur, só um parênteses aqui. Sabe que tá lembrando esse negócio quando falou assim que as pessoas têm saudade do passado porque o presente está muito difícil, está muito complicado? Me lembra aquele meme da evolução, que você tem um chimpanzé ficando de pé, chegando, aí chega o Homo erectus, ele tá de costas voltando e fala assim: volta que deu M. Lembra disso? Já viu esse? Lembro, Você não- claro. então, é mais ou menos isso. Assim, os desafios são muitos, né? Então, é o conforto, talvez a infância também, porque no final das contas muita gente acaba sendo protegida pelos pais para não ter que lidar com tantos desafios da vida adulta. E a vida adulta para os jovens está sendo muito difícil em relação à entrada no mercado de trabalho, a adoção de inteligência artificial, tecnologia, salários mais apertados, não tem tantas oportunidades, enfim. Então, eu entendo isso, e aí volta aquele lado da memória, né, na verdade, a pessoa resgata uma memória do passado pensando no futuro, mas faz um remix, como a gente escutou aqui sendo falado, né. Perfeito, Não é perfeito. perfeito, não era perfeito, mas na verdade ela tem uma sensação de que era perfeito. Claro. E aí dá essa confusão toda. Então ele traz essa analogia agora Na de verdade já trampolim ou âncora. viveu, né, já viveu, você tá vi é igual aqueles filmes que 5 anos antes, se é 5 anos antes, o cara não morreu, porque ele foi mostrado 5 anos depois, né, tem essas É, histórias. exatamente. E essa analogia de trampolim ou âncora é bem interessante também. da nostalgia, surge a pergunta: a gente está usando o passado como um trampolim para o futuro ou como uma âncora que nos impede de sair do lugar? Voltando lá no Dr. Ranganath, ele argumenta uma coisa muito importante. Assim como uma inteligência artificial precisa de um monte de dados diferentes para aprender, o nosso cérebro precisa de experiências novas e diversas para ser criativo. A inovação de verdade vem da recombinação de ideias e memórias de fontes variadas. Então a gente chega nessa encruzilhada. O passado pode ser um trampolim, quando a gente aprende com a história para criar algo novo, ou ele pode se tornar uma âncora, nos prendendo enquanto a gente só romantiza e recicla o que já foi feito, sem gerar nenhum progresso real. E essa citação do Kian Bakhtiari, da Forbes, resume o perigo perfeitamente. Quando a nostalgia se torna a principal força na cultura e no marketing, a gente corre um risco enorme de parar de inovar, de parar de imaginar futuros diferentes e, quem sabe, melhores. E assim, a gente termina com essa reflexão. A neurociência mostra que a memória é uma ferramenta de previsão, de adaptação. A cultura atual, no entanto, parece estar usando ela mais como um refúgio. A grande questão que fica no ar é como a gente encontra o equilíbrio entre buscar o conforto do passado e, ao mesmo tempo, cumprir o nosso imperativo de construir o futuro. Só para Demais. trazer um pouco mais de reflexão, isso não é, obviamente, não é só no varejo que a gente vê nos Não, consumos. Você não. mostrou seu Isso aí celular. é a vida, né. É política, né? Você tem gente querendo voltar à Idade Média. Com práticas estranhas, tem de tudo. Você vê, assim, nos tempos lá do rei Salomão é que era bom, então por aí, por aí você tem de tudo, vai encontrar tudo. E tempos que a pessoa nem viveu, exatamente esse é o ponto que trouxe também. Então, a memória, ela tem essas artimanhas, mas de fato, para quem está pensando no Natal, é um momento marcante. Inclusive marcante positivamente, e marcante também, algumas pessoas não gostam do Natal. Tem aquela velha história: eu não gosto do Natal, eu prefiro o Réveillon, porque Natal na minha família tinha muita Associa. briga, ou eu Morreu perdi um alguém, ente querido morreu que não alguém, tá mais exatamente. É. E aí eu não quero mais ficar lembrando disso, tal. Pra mim é triste, e por aí vai. Tem N possibilidades. Tem gente que prefere trabalhar no Natal, inclusive, né, no Natal, no dia do Natal, para fazer isso, esquecer o que tá acontecendo. Então, é um momento marcante e, obviamente, essa lembrança ela é mutante, né, ela é mutável, ela é remixada. De repente, você pode até criar uma nova lembrança de Natal. Então essa que é uma grande oportunidade também, né. Então e o varejo, ele é muito humano, né, então, assim como o Natal, né, são pessoas por pessoas, não estou nem trazendo o contexto religioso, né, mas, enfim, basicamente do evento social que se transformou, ele é feito de pessoas para pessoas e permite, então, essa construção de novas memórias e para quem está pensando no próprio negócio, é uma oportunidade de você criar esse relacionamento de verdade e não apenas um relacionamento de CRM, né, Edmond? Aprendi aprendi como uma terapeuta minha, a me reprogramar, tá. Essa era uma coisa muito interessante. E eu tenho 2 falas que têm a ver com isso, sabe. Uma delas que eu
tento não ficar velho, somando ao que eu sei, curiosidade por coisas novas, tá certo? Isso aí ajuda muito. Tem até a tese dos bilionários, né, que são as 5 horas, 1 hora por dia de aprendizado. E eu falo uma coisa que para mim é importante demais, né? Quando você só tem lembrança e não tem esperança, é que você tá mal, que é a fala final do vídeo, tá certo? Pô, Sim. só tenho lembrança, cara, o que é isso? Não tenho esperança de nada, tá certo? Então eu sugiro que as pessoas invistam no Natal, né? Seja, sejam as pessoas físicas ou jurídicas, para reprogramar tudo que aconteceu no ano, ou se bobear, tudo que aconteceu na vida, e tentar criar uma situação de reencontros, né? De reconciliações, e principalmente quando for o caso de loja, de tentar fazer bem as coisas que eu tenho que fazer num período crítico, para que eu me sinta não lamentando as coisas que eu não fiz, mas orgulhoso das coisas que eu fiz. O Natal bem feito gera orgulho, né? E esse talvez seja o melhor legado que quem programa Natal possa construir. Sim. Consumir é muito bom. Eu adoro consumir. Nem sempre eu consumo o que eu quero, mas eu também me seguro bastante, porque eu percebo que o consumo não eu não dependo do consumo para o consumo que eu digo, Ser o consumo feliz. supérfluo. É, para ser Sim, feliz e tal. A gente gosta de um mimo, tal, etcétera. E o Natal é aquele momento que algumas vezes bate uma: "Poxa, eu queria ter alguma coisa que", enfim, algumas vezes você se dá esse presente, outras vezes você dá para o seu filho, para sua filha, para alguma pessoa querida. E eu tenho uma memória de Natal, e falando de nostalgia, já que você comentou uma, na verdade 2, né. Uma, eh eu estava com um amigo meu, grande amigo meu até que eu tenho até hoje, que é ouvinte frequente do nosso podcast, a gente estava no Shopping Rio Sul, e nós éramos adolescentes ainda, a gente andava, ficava vendo você ainda vitrines, é. pensando aquelas Você coisas. ainda é. Um adolescente de cabelo branco. E aí a gente parou pra fazer o que a gente podia fazer com o dinheiro que a gente tinha, que era um lanche no Bob's. E aí a gente ficou lá no Bob's, lanchando, que era ali no primeiro piso, exatamente, lembro, hoje tem aquele Camarada Camarão, exatamente onde eu conheço o Rio Sul era a palma da minha mão, vivia lá, né. E a gente estava lanchando, tal, falando sobre Natal, aquela coisa de consumo, aquela coisa desenfreada, porque o Bob's inclusive era onde estava mais calmo pra gente comer. E de repente, ele me chama atenção pra uma coisa que estava acontecendo na mesa ao lado. Enquanto a gente falava sobre aquele consumo absurdo e até a nossa incapacidade financeira de comprar alguma coisa e apenas um lanche no Bob's, a gente viu um rapaz, indo de mesa em mesa, comendo os restos de lanche que, os outras pessoas estavam deixando. E isso era tipo dia 23 de dezembro, né, antivésperas de Natal. E aquilo deu uma porrada tão grande na gente, que a gente falou: "Pô". Aí a gente falou assim: "Pô, vamos, a gente tem pouco dinheiro aqui, mas vamos dar uma coisa pra ele fazer um lanche e tal, não sei o quê". E eu lembro que o meu pai tinha deixado uns vales, ticket restaurante na época, lembra aqueles tickets, aqueles negócios assim? Claro. Eu peguei, aí eu dei, a gente deu, juntou alguma coisa, eu falei: "Cara", aí chegou assim, até a gente meio sem jeito, e ele agradeceu assim meio sem jeito, sabe, sabe a pessoa que parece que se sente, não se sente bem fazendo aquilo, mas agradeceu e foi de imediatamente comprar um lanche pra ele, assim. Então, e a gente voltou com aquilo, assim, uma lição de Natal pra gente. É uma coisa, forte, assim, que lembro até hoje, né. Exatamente, foi 10 uma vezes minha mais importante que consumir, né. exatamente. Então, pra mim, na verdade, o consumo é muito menos importante do que, na verdade, você perceber aquela coisa da empatia de você fazer alguma coisa por alguém. Sim. E não tô falando isso porque é bonitinho falar assim em podcast, mas é Não, de porque jeito nenhum. realmente virou uma crença. Mas Aquilo dá uma é, segunda. E o segundo? é. Não, não, o segundo, na verdade, é sim uma lembrança de Natal mesmo, que como de criança, que eu vou fazer um link aqui, que também no Shopping Rio Sul, a minha memória era, ali tinha uma vitrine na porta do Shopping Rio Sul, eles botavam uma decoração de Natal linda, e que as crianças podiam depositar cartinha para o Papai Noel. E você ficava passando ali na frente até procurando a sua cartinha, e Papai Noel, essa Papai Noel de shopping é uma das maiores tradições que tem em Natal também, que você vai para criança, tira foto e tal. E o Shopping Rio Sul, ele fez muito parte da minha infância, né, porque eu morava ali perto, mas obviamente junto com o Shopping Rio Sul tinha a Mesbla. Mesbla que você conhece bem, a Mesbla tinha 3 andares de loja ali, era uma loja linda,
né? Você lembra bem da Mesbla, você frequentava bem na Mesbla, não é isso? Sim. E aí eu achei um vídeo hoje, por acaso, que eu vou tocar aqui. Esse vídeo, eu não sei de quando é, Edmur, talvez você me ajude, mas para a gente ver como é que era o Natal na época da Mesbla. Faliu, eu acho que em 94, 93, não sei quando foi, 95. Tem mais de 30 anos que a Mesbla faliu. E vamos ver se esse vídeo tá atual ou não. Eu já tô dando um spoiler, porque obviamente, né, a minha fala já deixa a minha opinião. Essa é a minha surpresinha. É a surpresinha. O que é o Natal pra você, mãe preta? Natal pra mim, minha filha, é luz. O Natal é a maior festa internacional de amor e carinho. Imprudente, né? Então o Natal é bom. Deus criou o mundo e a natureza, deixando na terra pra sobreviver. Natal pra mim é amor. Natal pra mim, hoje em dia, é ótimo. Pra mim é o dia mais feliz do ano, é o dia do Natal. O Natal é a data natalícia de Jesus. O Natal nosso é igual aos outros natais. O Natal é um dia muito especial. Natal é a coisa mais maravilhosa que tem. Cara, de Natal é de alegria, de felicidade. O Natal da japonesa chama Christmas. Mamma tanti auguri, bom Natal. Coisa complicada, Natal, né? O Natal é a festa de Cristo, né? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, Brasil. Natal pra mim é a data mais bonita do ano. É Natal muito bonita no circo. Muita paz e felicidade. Papai Noel é um dos pais assim mais bonito. Papai Noel pra mim é Uma lenda. Eu acho que no Natal ninguém pensa em tristeza. Eu acho Natal felicidade. Natal é maravilha. Triste, na minha opinião. O Natal é toda oportunidade que o povo tem de viver os sinais da vida. Só no Natal nós temos que beber, brincar, farrar. O Natal a gente deve carregar em todos os dias da nossa vida. O Natal é a maior festa da cristandade. Natal pra mim é muita coisa. Todos capoeira. Quer ser Papai Noel? Natal pra mim é uma alegria. O Natal é muito dinheiro no bolso. Feliz Natal pra todas. Um beijo. Um beijo. Feliz Natal. Obrigada. O Natal pra mim eu acho que é uma maravilhosa, certo? Natal é amor, é paz, é amizade. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Magazine Mesbla. Eu nem lembrava que a Mesbla teve um dia que foi chamada de Magazine, mas me dá saudade porque a Mesbla era muito maravilhosa. Natal na Mesbla, eu passei muito Natal na Mesbla entregando água na fila, enquanto o cliente estava na fila, para dar uma distraída no cliente na fila. Só um último comentário. Em tempos que você fala tanto de ESG nas empresas e consumo consciente, não sei o quê, a Mesbla, em 1900 e lá vai bolinha, esse bobeal nem era nascido, já botava brasileiros, estrangeiros, de todas as tipo, fonte, de todas as formas, e era uma para classe A e B, principalmente, a Mesbla, né? Mas assim, botava todo mundo ali e desejava o Natal, fazia um Natal para todo mundo. Então, tem muita coisa que fala que é recente. Tenho o maior orgulho de ter trabalhado lá. Foi um aprendizado maravilhoso. É isso. Então, fechamos por hoje. A gente deseja bom Natal no episódio mais próximo. Ainda vai ter outro. Muito. Lembra de se reconciliar no Natal? Eu consegui uma reconciliação de 2 sobrinhos meus esses últimos tempos. Foi o maior legado desses últimos tempos como tio que eu fiz dele. Reconciliação, fazer amizade, refazer amizade. E você que trabalha com Natal, boas vendas. Boas vendas, também tem essa. E boa semana para vocês. Abraço a todos. Abração.